estudo que se traz ali sobre saúde, sobre hábitos de vida saudável, vai fornecer para o paciente uma probabilidade maior de ter saúde bucal e, consequentemente, menos mau hálito também. Então, praticar atividades físicas ou ver algo que o paciente gosta. Às vezes ele gosta de fazer dança, vai fazer dança. O outro gosta de pilates, o outro gosta de natação. Faça o que você gosta de fazer, mas faça, pratique uma atividade física de rotina. Vai fazer tua caminhada, não fique sedentário. É importante nos darmos momentos exclusivos para o autodesenvolvimento mental e físico. E assim a gente vai se distanciando daquela rotina estressante, a gente vai chegando mais próximo de um equilíbrio. E a vida é sobre isso. O ser feliz, o estar de bem com você mesmo, o viver leve, é sobre o que você está fazendo hoje da tua vida. Quais são as escolhas? E quando eu falei aqui de um artigo sobre a parte de digestão que começa pela boca, é muito interessante as nossas escolhas. A única parte consciente da digestão é a escolha do alimento que a gente vai ingerir e a mastigação. Depois que você deglute, o processo digestivo é totalmente não comandado por nós, nós não temos controle sobre isso. Então, se nós temos controle sobre a escolha do alimento que a gente vai pôr na boca e sobre o tempo de mastigação, faça essa orientação para o teu paciente. Alimentação saudável e mastigar, triturar muito bem os alimentos. Por quê? Se o paciente não tritura, não tem uma dentição, não tem uma oclusão para isso, ele vai acabar deglutindo alimentos mais inteiros, o que vai trazer um déficit de digestão, de absorção de nutrientes muito grande. O trabalho é muito intenso para que essa digestão aconteça. Então, não é tão bem aproveitado esse alimento no estômago e nem no intestino. Então, ao alimentar-se, para o paciente também pensar em escolher alimentos mais fibrosos. Alimentos mais fibrosos, mais duros, né? Então, a gente pensa lá na maçã, na cenoura crua, alimentos que exijam mastigação, por quê? Porque ele só vai ter uma produção salivar se ele realmente mastigar. Lembra? Eu tenho uma produção de saliva sob estímulo mecânico, sobre a mastigação. Só que se o paciente tem hábito de comer mingau, danoninho, só coisa molinha, bisnaguinha, que estímulo mastigatório ele tem? Nada. Então, quando eu falo de uma alimentação saudável, uma alimentação fibrosa, eu estou tanto pensando na parte de saúde geral, como em ter mais saliva, em estimular. Quando a gente tem mais saliva produzida numa alimentação fibrosa, a gente tem uma autolimpeza acontecendo, uma proteção, imunoglobulinas, né, IgA e IgG, estão em maior quantidade. Tudo que existe na saliva, ela vai estar com um funcionamento muito melhor se ela está em quantidade adequada. Se a gente não tem essa saliva em quantidade e qualidade adequada, todo o restante vai começar a surgir problemas na parte periodontal, na parte de tecido duro, no dorso de língua. A gente vai enxergar isso, percebe? E o paciente ele precisa ser orientado por você, cirurgião dentista, sobre tudo isso. Então, você vai conversar durante uma anamnese, que você vai dar abertura para o teu paciente, contar um pouquinho mais sobre a rotina dele. Inclusive, né, o ambiente que as pessoas vivem. Será que elas estão em ambientes de pessoas otimistas, altruístas, né? Nós somos a média das 10 pessoas que nós mais convivemos. Às vezes você pega um paciente mais queixoso, mais complicado, que reclama. Esse é o ambiente que ele vive. Então, se você está notando, se você tem essa percepção, se você tem esse feeling, conversa com ele sobre isso também. Possibilidade de fazer uma terapia, possibilidade de realmente buscar uma atividade que tire ele dessa inércia de falar de coisas difíceis, de coisas, né, ruins na vida dele, mas seja também um bom ouvinte. Seja um profissional que saiba ouvir, saiba falar o que aquele paciente precisa naquele momento. Então, eu não estou dizendo que somos psicólogos, mas estou dizendo que nós temos na nossa frente oportunidades de criar uma conexão, de oferecer um serviço mais completo, de inclusive criar parcerias com outros profissionais da saúde, seja o nutricionista, o professor de atividade física, o educador físico, seja um psicólogo, seja o gastro, seja o que você tem aí no teu prédio, na tua rua. Qual é o profissional da saúde que você pode fazer uma parceria? Qual é o médico?
né? Qual é muita gente tem em prédio comercial vários profissionais da saúde. E esse é um assunto que a maioria não sabe abordar, a maioria não sabe resolver, a maioria encaminha para o gasto. E os gastos já não tem nem mais o que fazer. O problema é bucal, na grande maioria das vezes. Mas o dentista também não sabe o que fazer. E o paciente fica solto. Então, esse paciente solto, perdido, ele fica exaurido, ele está cansado de procurar ajuda, cansado de fazer uso de produtos, de olhar coisas na internet, de tentar resolver as coisas sozinho. Poxa, eu faço uma higiene perfeita. Será que faz mesmo? Mas o dentista só vai saber verificar e levantar essas questões se ele realmente estiver atento desde a primeira consulta. Trazendo esse assunto à tona, trazendo essa conversa com facilidade, falando com propriedade, dando orientações novas ao paciente. Muitas vezes a gente desconsidera esse assunto. A gente acaba colocando de lado como se fosse algo, mau hálito. Só quem realmente passa pelo problema, sabe o quanto é limitante viver assim. Quantas oportunidades se perdem, quantos relacionamentos se perdem, pelo fato de você ter uma insegurança, ter autoestima lá embaixo. Às vezes adianta você ser lindo, maravilhoso por fora, eu falo, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão colorido. Então, não é justo. Não é justo a gente pensar na estética, não é justo a gente encher a cara de produtos, não é justo a gente encapar dentes com porcelana, mas por dentro está tudo bolorento, está tudo faltando pedaço. E as pessoas, elas vivem muitas vezes com esse problema, convivem com isso a vida inteira, sobre uma situação que você, dentista, teria obrigação de abordar, teria obrigação de falar desse assunto com clareza, de trazer solução. Por quê? Porque se 90%, né, nos artigos a gente tem isso claramente falado, que o problema da litose é bucal, não tem por que você fechar os olhos e fingir que não é com você, dentista. Eu vejo no profissional da odontologia que fala sobre isso com total abertura, com clareza, eu vejo na possibilidade de você também poder ajudar mais pacientes. Entendam que existe um mundo de possibilidades, existe uma forma correta de você trazer o diagnóstico, existe como você colher esses dados com maestria, ao ponto do teu diagnóstico ser mais embasado, de você realmente saber o que fazer com esses dados. Porque o nosso tratamento, ele só é efetivo quando a gente descobre as causas reais do problema. Enquanto os dentistas continuarem sendo superficiais, continuarem focados apenas na estética, continuarem focados no que aparentemente dá dinheiro, outros dentistas vão se destacar com o básico, com o simples, com o que não demanda altos investimentos, com o que não demanda dores de cabeça com procedimentos, com situações que não deram certo em relação a algo que você ofereceu de tratamento. Veja quantas e quantas situações a gente traz como problema para nós e a gente deixa o básico despercebido, passar. E é no básico que eu vejo grandes dentistas se destacando hoje em dia. Outro dia, eu estava recebendo os meus alunos, né, da última turma, e aí a gente conversa sobre a especialidade que eles atuam. E aí eu percebi que uma das alunas falou, eu faço clínica geral. Eu não tenho nenhuma especialidade. Mas ela falou meio para dentro, né, ficou com vergonha. E aí foi incrível, assim, eu falei, olha... ser clínico geral é algo de extremo valor hoje em dia, porque não está existindo mais clínicos gerais. E eu diria mais, se valorize por isso, se valorize por fazer clínica geral. Não ache que é ruim você não ter uma especialidade. Isso não é um problema, gente. Você não ser especialista, tá tudo bem. Tem tantos cursos maravilhosos que não dependem ali de um carimbo de especialista, entende? Depende de como você consome esse curso, como você se dedica, como você aplica, como você começa a transformar vidas. E graças a Deus, os alunos que realmente vão lá e aplicam o método HP, é isso que eles descobrem. Uma filosofia, um propósito, uma forma realmente de dar continuidade àquele fogo que existe dentro da gente no nosso trabalho.
Porque para muitos isso acabou, né? Para muitos dentistas, o ânimo da odontologia, a garra, aquela coisa que a gente sai da faculdade com sangue nos olhos, para muitos dentistas, com o passar de alguns anos, isso se acaba. E começa a vir um peso, começa a vir um monte de bagunça, uma mistura, um misto de eu quero, mas eu não sei se eu consigo, o medo, a tecnologia, os avanços, as informações que caem na cabeça das pessoas. E aí, quando eu olho para os meus alunos que são clínicos gerais, eu falo para vocês, clínicos gerais, não abandonem a clínica geral. Porque o profissional que ainda faz clínica geral, ele vai ser muito, 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 muito visitado. O paciente, ele quer esse olhar, ele quer o todo. Ele não quer ser visto picotado, ele não quer ser visto em pedaços. Então, nós temos obrigação de fazer essa análise com muita propriedade, essa avaliação mais completa. E falar de halitose é falar de saúde. E se o dentista não está falando sobre isso ainda, infelizmente, ele está deixando muito dinheiro na mesa, muito paciente para trás, muita possibilidade de crescimento, de ser visto como um profissional de referência, né? Basta vocês falarem, conversarem com alguns alunos que já estão em outro nível, já estão pensando numa odontologia que não precisa sentar no mocho e fazer procedimentos, porque a litologia nos permite isso. A gente não cobra para fazer nenhum procedimento em si. A gente cobra para fazer um diagnóstico e instituir um tratamento correto. Sim, o fato de ter poucos especialistas significa que os poucos que têm, eles são valorizados por isso, né? Geralmente os tratamentos, eles não são baratos, porque exige uma gama de conhecimento grande, estudo, dedicação do profissional. Então, a gente realmente precisa de uma análise mais profunda, a gente precisa de tempo com o paciente, a gente precisa de entender sobre o outro. E isso é a litologia.